Olá, meu irmão, minha irmã, graça e paz em nome do Senhor Jesus. Ontem nós falhamos, né? Na verdade eu falhei, né? Não gravei o estudo do livro de Atos. Dia muito corrido, muitas reuniões, muito trabalho, graças a Deus. Mas aqui estamos e vamos prosseguir começando o capítulo 24 do livro de Atos. Eu vou ler para você até o versículo número 8. 5 dias depois, desceu o sumo sacerdote Ananias com alguns anciãos e com certo orador chamado Tértulo, os quais apresentaram ao governador libelo contra Paulo. Libelo é acusação. Sendo este chamado, passou Tértulo a acusá-lo, dizendo: Excelentíssimo Félix, tendo nós, por teu intermédio, gozado de paz perene, e também por teu providente cuidado, se terem feito notáveis reformas em benefício deste povo, sempre e por toda parte, isto reconhecemos com toda a gratidão. Entretanto, para não te deter por longo tempo, rogo-te que, de conformidade com a tua clemência, nos atendas por um pouco. Porque, tendo nós verificado que este homem é uma peste e promove sedições entre os judeus esparsos por todo o mundo, sendo também o principal agitador da seita dos nazarenos, o qual também tentou profanar o templo, nós o prendemos. Abre colchetes, com o intuito de julgá-lo segundo a nossa lei. Mas, sobrevindo o comandante Lísias, o arrebatou das nossas mãos com grande violência, ordenando que os seus acusadores viessem à tua presença. Fecha colchetes, já falo. Tu mesmo, examinando, poderás tomar conhecimento de todas as coisas de que nós o acusamos. Os judeus também concordaram na acusação, afirmando que estas coisas eram assim. Bom, muito bem, irmãos. Aqui, então, Paulo foi levado ao pretório de Herodes, e aqui mostra como 5 dias depois chegam os acusadores de Paulo. Chegam aqui o sumo sacerdote Ananias, que nós já vimos que era um grande sanguinário, um assassino, né? Chega então o sumo sacerdote, chegam alguns anciãos judeus com ele, e um orador chamado Tértulo para apresentar ao governador a acusação, ok? Bom, muito bem. Então aqui o que acontece? Chega o representante do Sinédrio com uma comitiva de anciãos respeitados pela sua idade, então, dentre eles respeitados, e um homem chamado Tértulo, um orador. É um advogado. Ele foi contratado, este advogado, pelo sumo sacerdote para apresentar a acusação. Bom, muito bem. Pelo que nós lemos aqui, existem grandes evidências que Tértulo não era judeu, ele era romano. Primeiro porque, para apresentar uma acusação perante o governador, essa acusação ela teria que ser, muito provavelmente, muito provavelmente não, muito que necessariamente apresentada em latim, né? Poderia ser apresentada em grego também, mas a preferência era pelo latim, e pela forma como ele apresentou a acusação, mostra que ele era um advogado que tinha contato, né, com as formas legais de apresentar uma acusação, né? Também, quando diz aqui pelos verbos que são usados por Tértulo para apresentar, ele deixa meio que no ar que ele é realmente romano, porque no último versículo diz assim: os judeus também concordaram na acusação, né? Então diz aqui os judeus. Isso dá uma indicação de que Tértulo, ele não era judeu, ele era romano. Ele foi contratado exatamente para apresentar esta acusação. Quando eu falei dos colchetes, né,
que estão aqui, olha, começando no versículo de número 5, não, número 6 até o número 8, este trecho que está em colchetes, a gente já estudou, vendo que ele não está nos originais, mas foi colocado aqui para apresentar algum sentido, tá? Bom, muito bem. Mas aqui não tira muito o sentido da questão. Bom, mas não estava no original. Qual foi a acusação que Paulo recebeu? Isso é importante que nós estejamos entendendo. Muito bem, olha só, aqui está a sagacidade do advogado. Ele começou dizendo aqui, olha, no versículo 5 começa a acusação. Ele coloca Paulo como uma peste que promove sedições entre os judeus, por todo o mundo. Ou seja, coloca Paulo como um problema público, ou seja, como um criminoso, né, que publicamente promove sedições entre o povo, ou seja, promove situações que causam tumulto. E isso era algo que tinha que ser repelido pelos romanos, certo? Então aqui eles começam a distorcer a questão, porque a questão é puramente religiosa, mas ele torce, né, para que ele vire um problema político, né? E aí ele traz esse problema político relacionado à religião, porque ele fala que, olha, ele é um promotor de sedições, né? E por que ele faz isso? Porque ele é o principal agitador de uma seita, a seita dos nazarenos. Então aqui ele começa a aumentar o problema. Por quê? Porque ele coloca Paulo como um agitador político e também religioso. Ele fala da seita dos nazarenos. E aqui também vai tocar, porque há um problema. O judaísmo, ele era uma religião tolerada em Roma, certo? Mas a religião oficial de Roma era a adoração aos deuses romanos, em especial ao imperador. Veja bem, os judeus, muitos deles, não se negavam muito à adoração ao imperador, mas os cristãos não aceitavam. E aí, então, isso pode pegar, né, no governador, ali no juiz romano. Por quê? Porque Paulo, então, além de ser um agitador político, ele também promovia uma seita que não adorava o imperador. Olha só que como eles colocam a sagacidade, então, do advogado, né? Bom, muito bem. E aí eles apresentam dessa forma, né? E ele fala, e agora é com você. Você pode examinar e tomar conhecimento de todas essas coisas que nós estamos acusando. A acusação era fraca. Eles não apresentaram nenhuma prova, certo? Era só a palavra deles. E no versículo 9, os judeus, ou seja, aqueles anciãos que foram juntos com o sumo sacerdote, só foram para falar, é isso mesmo, não é? Ou seja, concordam com a acusação, certo? Então, uma acusação fraca, sem a apresentação de provas, né? Que ficou muito mais numa lisonja inicial, que já era comum da época, né? Mas que não surte efeito nenhum contra eles, no coração, né? Daqueles que iam julgar a causa. Então é isso. O que mais aqui eu queria destacar é essa sagacidade.
a sagacidade, né, que existe nas pessoas. E aqui nós estamos falando de um sumo sacerdote, né, que deveria ser um modelo de lisura, de santidade, né, com membros do sinédrio que assim deveriam ser, né, que vem trazer uma acusação, né, sem nenhuma prova e nenhum cabimento, né? Na verdade, alguns cabimentos aqui até tem, que nós vamos ver a partir de amanhã na defesa de Paulo, né? Então, nesse momento é só cuidado. Nós temos que tomar muito cuidado com a sagacidade, porque a sagacidade é um dos fundamentos do caráter do diabo. Ele se usa da sagacidade para conseguir os seus intentos. Muito bem, amanhã nós voltamos então para mais um pouquinho do nosso estudo. Até amanhã e que Deus te abençoe.